Olá, alunos. Vamos falar agora sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Essas propriedades físicas dos compostos orgânicos, eles vão depender de algumas propriedades, e essas propriedades vão estar ali interligadas com a massa molecular do nosso composto orgânico e as atrações intermoleculares desse composto. Vamos falar primeiro, rapidinho, sobre as interações intermoleculares. Nós temos três tipos de interações intermoleculares: ligação de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido. Tá? As ligações de hidrogênio, elas são as mais fortes dessas interações. Tá? As ligações de hidrogênio, elas vão acontecer geralmente. Deixa eu pegar uma cor de caneta aqui legal para vocês verem. As ligações de hidrogênio, elas vão acontecer entre átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, nitrogênio e flúor, tá? A gente representa ligações intermoleculares com tracinhos. Quando a gente quer representar uma ligação molecular, uma ligação química entre dois elementos, a gente faz um traço reto, né? Mas vocês entenderam. E quando a gente quer representar uma ligação intermolecular, nós usamos traços, uma linha tracejada, tá? Aqui ficou verde, ficou ruim de vocês se enxergarem. Então, isso aqui é uma ligação intermolecular. Isso é uma ligação A ligação intermolecular é entre moléculas, e essas interações intermoleculares vão dar os estados físicos da matéria que a gente tem, que são sólido, líquido e gasoso. Tá? Se a ligação intermolecular for muito grande, nós temos o estado sólido. Se a interação intermolecular for um pouco mais branda, o estado líquido. Interação intermolecular fraca, estado gasoso. Tá? De algumas substâncias, de acordo com essas interações, elas vão estar na nossa temperatura ambiente nas fases distintas, né? Por exemplo, a água a 25 graus Celsius, ela está na fase líquida. O que isso quer dizer? Que a essa temperatura, a água consegue ter uma interação intermolecular, ela consegue romper um pouco mais as interações intermoleculares, fazendo com que ela fique no estado de agregação das partículas um pouco mais distantes e desorganizadas. Agora, quando a gente tem um metal, por exemplo, o metal, ele vai ter uma alta interação intermolecular, fazendo com que as moléculas fiquem extremamente juntas. Então, geralmente, esses metais em temperaturas ambientes, eles vão estar nos seus estados sólidos, tá? E, por exemplo, alguns gases, né? As interações intermoleculares deles são muito fracas, ou extremamente fracas, por isso que eles vão estar no estado gasoso, em temperatura ambiente. Beleza? Então, as interações intermoleculares, elas fazem as ligações entre moléculas, tá? As ligações de hidrogênio são ligações que elas vão atuar de acordo com a carga parcial formada numa ligação química, tá? Numa ligação química, o oxigênio é o átomo mais eletronegativo, ele puxa os dois átomos de hidrogênio na sua direção. Nessa que ele puxa os dois átomos de hidrogênio na sua direção, gera uma força vetorial, tá? Como essa força vetorial, nesse caso aqui, ela não se cancela, tá? Os vetores, eles não se cancelam, então nós temos uma molécula polar. Então, ligações de hidrogênio geralmente vai acontecer em moléculas polares, tá? Ou polarizadas. E aí, como eu estava falando da carga parcial positiva e negativa, como essas cargas elas não se cancelam, como essas cargas positivas com a carga negativa do oxigênio não se cancelam, você tem a geração de cargas parciais positiva e carga parcial negativa, tá? A gente desenha assim, ó. Tá? Então, usei o mais e menos do próprio slide. Beleza? Então, aqui nós temos essas cargas parciais positiva e negativa interagindo, fazendo com que haja uma
uma interação entre uma molécula e outra, tá? Ligações de hidrogênio, espero que vocês tenham entendido. A ligação de polo, ela vai acontecer também em moléculas polares, só que nesse caso não necessariamente com moléculas de hidrogênio e outras moléculas. As ligações de polo, as interações de polo, elas podem acontecer com diversas moléculas, com estados físicos de moléculas de mesmo átomo ou de átomos com diferenças eletronegativas muito grandes. Por exemplo, se você pegar o NaCl, tá? O cloro ele é extremamente, ele é muito mais eletronegativo do que o sódio, tá? Então as interações dele vai ser de polo. Outra coisa também que você vai ter o Cl e o Cl. Cl2 aqui no caso a gente vai ter. Então o Cl2 ele vai ter uma carga parcial, ele tem carga, ele é negativo, ele é um átomo extremamente eletronegativo, tá? Só que quando a gente está falando em dois átomos, duas moléculas de gás cloro interagindo, uma vai criar uma carga parcial negativa e a outra vai criar uma carga parcial positiva, permitindo essa ligação de polo. Só que o cloro a gente sabe que é um átomo muito eletronegativo, então essa condição, essa carga parcial positiva, ela nunca vai acontecer, tá? Então, geralmente, a gente vai ter o gás cloro no estado gasoso. Por quê? Porque é muito difícil ele conseguir criar uma carga parcial positiva, tá? Aí a gente precisa tirar muita energia dele para que ele comece a agregar num estado líquido, para depois agregar no estado sólido. Então, as interações de polo, elas vão acontecer entre moléculas com cargas eletronegativas muito distintas, onde nós vamos ter uma carga parcial eletronegativa muito grande e uma carga parcial eletropositiva muito pequena, tá? Então, essa diferença de cargas permite aí uma interação de polo, beleza? E a dispolo instantâneo e dipolo induzido, ela vai acontecer em moléculas apolares, ou seja, moléculas que não possuem cargas parciais nem positivas e nem negativas, tá? E como é que é essa? Um exemplo de uma molécula dessa. Eu coloquei aqui num lugar ruim, né? Vou apagar. Vou colocar aqui, ó. O metano, por exemplo. O metano, ele possui cargas parciais. Ele não possui carga parcial positiva nem negativa. Por quê? Vamos dizer na molécula do metano que onde estaria a carga parcial negativa se fosse no carbono. E as cargas parciais positivas vão estar nos hidrogênios. Então vai ter uma interação, né, de cargas. Vai ter uma interação aqui, né, do carbono puxando os elétrons do hidrogênio. Quando chega aqui, como as quatro cargas chegam no mesmo ponto, elas se cancelam, né? Os vetores se cancelam, por isso que ela é uma molécula dita como apolar. Então, como é que vai acontecer essa interação de polo instantâneo e de polo induzido? A nível instantâneo, observe aqui, ó, que você vai ter uma nuvem eletrônica ao redor do seu átomo, né? E o que acontece? Essa nuvem eletrônica ela também vai estar presente nas moléculas. Em um determinado momento, uma das moléculas elas vão meio que aglutinar uma carga, uma certa quantidade de elétrons em um único ponto, né, da molécula, criando um dipolo instantâneo. E aí, esse dipolo instantâneo criado por uma das moléculas acaba induzindo um outro dipolo instantâneo na molécula vizinha, tá? Fazendo aí uma interação intermolecular de polo instantâneo e de polo induzido, tá? Só que como essa interação intermolecular ela vai acontecer com o deslocamento da nuvem eletrônica, né?
Então, ela é uma interação muito fraca. Tá? Então, com relação à intensidade das forças intermoleculares, nós vamos ter o aumento da intensidade das forças intermoleculares do dipolo instantâneo e dipolo induzido é a mais fraca delas. O dipolo-dipolo é a mais forte. E as ligações de hidrogênio são aí as interações mais fortes, tá? Isso para moléculas orgânicas. E outro detalhe que a gente vai tendo em hidrocarbonetos também vai ser a substância sepolar ou apolar. Hidrocarbonetos, na sua maioria, é apolar. Tá? A gente tem que uma substância polar tende a dissolver substância polar. Substância apolar tende a dissolver substância apolar. O que isso nos diz? Quando você mistura água e óleo, a gente viu lá no primeiro slide que a água ela é uma molécula polar. Tá? O óleo ele é uma molécula apolar. Então você vê que uma não dissolve a outra. Tá? Devido a essas interações de polaridade, uma não consegue interagir com a outra e aí elas ficam separadas, tá? A gente só consegue quebrar essas interações quando nós colocamos, por exemplo, sabão na água. O sabão ele tem uma, ele é um, eu esqueci o termo agora, mas ele possui uma espécie de corpo apolar, tá? E um elemento, vamos colocar aqui o sódio, por exemplo, né? Um elemento positivo ou negativo na ponta. Então, o que que acontece? Por ele ter essa ponta dele apolar e uma ponta polar, uma ponta que polariza a molécula, essa ponta polar tem moléculas de água, criando uma espécie de solvatação, né, nas moléculas de óleo, fazendo com que ela se dissolva na água, tá bom? Basicamente é isso, mas em suma, né, o óleo não se dissolve na água devido à diferença de polaridade. Os hidrocarbonetos, na sua grande maioria, são moléculas apolares. Por isso que quando mistura petróleo na água do mar, o petróleo ele meio que não se mistura na água. Vocês já observaram isso, né? E quando o petróleo ele gruda em alguma coisa, a água não consegue tirar, tá? Porque aí ele cria uma interação com aquilo, com o lugar onde ele grudou, e a água, por não ter interação com ele, não consegue tirar. Só através de substâncias que solubilizam o petróleo para poder fazer essa tirar. Então, essa é uma das características dos hidrocarbonetos, eles são apolares, então eles não vão se dissolver em substâncias polares, isso confunde pra caramba. Hidrocarbonetos são apolares, tá? E eles não vão se dissolver em substâncias polares, beleza? E quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia normal, ou seja, quanto maior a massa, maior é o ponto de ebulição do composto. Então a gente vai ter duas características aqui de um hidrocarboneto. Primeiro, ele é uma molécula apolar. Se ele é uma molécula apolar, como que vai ser as interações intermoleculares dele? Dipolo-dipolo, tá? Segundo, o ponto de ebulição desse composto vai estar relacionado com sua massa molecular, tá? E a gente vai ver mais um outro ponto daqui a pouco. Ó, aqui nós temos um gráfico mostrando isso. Tá vendo o metano? O metano tem uma baixa massa molecular, ou seja, a temperatura de ebulição dele vai ser menos 161 graus. Isso significa que na nossa temperatura ambiente, o metano ele é um gás e ninguém tira ele dessa propriedade. Né? Você precisa de menos 161 graus para fazer o metano ir para o estado líquido. Olha só que absurdo. E aí a gente vai subindo, quando a gente chega no pentano. Olha o butano. Sabe o que é o butano? Butano é só gás de cozinha. Tá? Gás na temperatura ambiente também, porque ele vai entrar no estado de ebulição a menos 1 grau. Vocês já observaram que se alguém mexe naquele biquinho do gás, sai um líquido? Por causa da pressão.
A pressão quebra, a alta pressão faz com que as interações intermoleculares se tornem um pouco mais intensas, né? Fazendo com que ele vá para o estado líquido. Mas assim que ele vem para um ambiente onde a pressão é menor, ele já se volatiliza, ele já vai para o estado dele de vapor. Tá? Olha o pentano, 36 graus, tá? A ebulição dele, tá vendo? Então, de acordo com que a massa molar do composto vai subindo, você vai aumentando a temperatura de ebulição, tá? E aí, nós também vamos ter outra coisa que vai interferir no ponto de ebulição do nosso composto, que vai ser as ramificações. As ramificações, elas vão interferir por quê? Porque de acordo com a quantidade de ramificação, você vai ter uma menor interação intermolecular entre os compostos, né? Se você tem um composto totalmente reto, né? A região onde um composto pode interagir com o outro é muito grande. Então, nós vamos ter uma maior interação intermolecular, fazendo com que o estado de ebulição aumente muito. Por quê? Porque você vai precisar aplicar muita energia para separar esse composto. Então, a gente consegue voltar lá no slide anterior, tá? E ver que, como você tem, por exemplo, no metano, uma pequena massa molecular, então você tem um composto muito pequeno. Tá? Então, qualquer energia faz com que esse composto se separe um do outro, quebra a interação intermolecular dele. Você vai ter um composto com muita massa molecular, então ele vai formar uma cadeia muito grande, vai ter uma área maior para a interação intermolecular de polo instantâneo de polo induzido, fazendo com que aumente o estado de ebulição, que basicamente é a quantidade de energia que você vai ter que aplicar para separar os dois compostos. Porém, quando você tem uma ramificação, você concorda comigo que é difícil de eu mostrar aqui para você, mas a ramificação vai impedir um pouco essa interação intermoléculas, né? Então, de acordo com a quantidade de ramificações que uma molécula tiver, mesmo com uma mesma massa molar, né, mesmo com a mesma quantidade de carbonos presentes na molécula, você vai ter diferentes estados de ebulição. Ou seja, uma molécula muito ramificada, ela vai ter um ponto de ebulição bem menor, tá bom? E aí a gente vai ter o último slide mostrando isso que eu expliquei para vocês. Olha aqui, ó. Uma molécula, uma cadeia totalmente aberta, ela vai ter uma área muito maior de interação. Uma cadeia ramificada, ela vai ter uma área menor, e uma cadeia muito ramificada, ela vai ter uma área ainda menor. Beleza? Acabou a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!